poderosa para separar em mim o que é da alma e o que é do espírito. Diga: eu quero viver a tua boa, agradável e perfeita vontade. Amém. Amém. Aleluia. Atos capítulo 17. Vamos ter projeção aí? Amém? Atos capítulo 17, versículo 24. Na verdade eu quero só uma expressão que está ali no versículo 28, mas eu vou ler com os irmãos. Atos 17, versículo 24. Vamos ler até o 28, amém? O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. 25. Ele não é servido por mãos de homens, mas se necessitasse de algo, porque ele mesmo, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deviam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Verso 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Diga assim juntos: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Fala para o seu irmão, fala: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Amém. Nós vivemos nele, amém, irmãos? Nós estamos no Senhor, né? Nós estamos nele e ele está em nós. Isso é, né, uma maravilha da revelação da palavra de Deus. Na verdade, ministramos aqui há 2 domingos atrás o centro, né, do Evangelho, Cristo em nós. Então ele está em nós, mas por uma incrível, não tem como explicar, por um incrível arranjo de Deus, ele está em nós, mas nós também estamos nele. Você já parou para pensar nisso? O Senhor está em você, mas você está no Senhor. Diga amém. É nele que você vive, é nele que você se move, é nele que você existe. A nossa vida, então, ela consiste em estar no Senhor. Quanto mais nós temos entendimento, revelação de que nós vivemos nele, mais nós temos segurança na caminhada. E hoje, né, o que o Senhor colocou no meu coração é uma caminhada segura. Fala para o seu irmão: você tem direito de ter uma caminhada segura. É claro que diferente, né, do que alguns podem pensar, né, eu não estou aqui simplesmente para dar algumas dicas, né, 3 passos, 7 passos, 7 segredos para você ter sucesso na vida. Eu quero falar daquilo que é mais profundo, mas é isso que na verdade faz você ter sucesso na vida. É isso que faz com que realmente nós tenhamos confiança na caminhada. A caminhada aqui é a nossa jornada, é a caminhada da nossa vida, né, a nossa existência aqui na terra. Então o Senhor, ele preparou para nós uma forma de nós termos segurança, de nós termos confiança, de nós não andarmos com medo, de nós não andarmos ansiosos, de nós não andarmos aí preocupados. Existe uma forma para isso, e sobre isso eu gostaria de falar. É claro que uma caminhada segura não tem a ver com uma caminhada sem problemas, não tem a ver com uma caminhada, né, livre, vamos dizer assim, de obstáculos, ou de desafios, ou de aflições, tribulações. Lá no Evangelho de João, capítulo 16, o que o Senhor Jesus disse? O Senhor fala no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, se o Senhor está falando que no mundo nós passaremos por aflições, é uma palavra do Senhor. Não quer dizer então que ter aflições, ou tribulações, ou dificuldades seja algo em si mesmo. Então, infelizmente, a religião às vezes quer definir coisas,
na sua vida com base nas coisas exteriores. Por exemplo, você passa por uma dificuldade, vai ter alguns que vão falar: você está passando por dificuldade porque você é homem de Deus. Você está passando por uma aflição porque você é homem de Deus. Olha, os apóstolos passavam por aflições. Aí, ou seja, o sinal de ser abençoado é ter dias difíceis. Entende o que eu quero dizer? Aí vão ter outros que vão falar assim, ó: não, se você realmente estivesse fazendo o que é correto, você não estaria passando por isso. Se você realmente, será que não tem nada oculto, nada que você está fazendo errado, escondido? Porque se você não tivesse, se tivesse tudo certinho na sua vida, não estaria passando por essas aflições. Entende? Então são duas coisas que a religião coloca. Ela quer medir você passar ou não por desafios, aflições, tribulações, querer medir a sua vida espiritual. Então, hoje estou aqui, primeira coisa para falar: não meça a sua caminhada baseada nas coisas exteriores. É possível que você vai passar por dias difíceis na vida, mesmo você sendo guiado pelo Espírito, mesmo andando na jornada, na caminhada conforme Deus propôs. É possível que você vai encontrar dificuldades, problemas. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, porque o Senhor venceu, nós também venceremos. Tem alguém aqui que já passou ou tem passado por aflições? E você que nunca passou, diga aleluia. Ninguém. Então nós não somos daqueles, irmãos, que, sustentamos aquele discurso de que está tudo bem com a sua vida. Coloca a barba de molho, alguma coisa deve estar errada. Já ouviu isso? Talvez você nunca ouviu, mas eu já ouvi. Você não pode viver assim, tudo dando certo na sua vida. Se tudo está dando certo, alguém já vem e te fala: mas não é normal ficar muito tempo assim dando certo, não. Sabe por quê? Porque o diabo não dá folga, o diabo não tira férias. Então, se está tudo bem na sua vida, toma cuidado. Isso não é um bom sinal. Ou, daqui a pouquinho as coisas vão começar a acontecer. Você é um profeta do caos, né? Você é um profeta da tragédia, da calamidade. Ele quer ver a hora que o negócio fica ruim. Então nós não sustentamos esse discurso. Pelo contrário, nós precisamos aprender a nos alegrar com aquilo que o Senhor tem nos dado. Nós precisamos aprender a ser feliz na presença de Deus. Agora, é claro que isso não significa, porque existe o outro lado, porque tem irmãos que não conseguem passar por tribulações sem ser completamente abalados emocionalmente. Então, as duas coisas não são verdadeiras. Não é aquilo que Deus quer para nós. Por um lado, eu tenho certeza que Deus quer nos dar uma vida próspera, abençoada. Se você crer também, pode falar amém. Deus quer nos dar uma vida feliz, uma vida próspera, nossa família frutífera, nosso ministério florescendo, frutífero, nossas finanças crescendo, prosperando. Eu creio que Deus quer fazer isso conosco. E que a nossa caminhada, na maior parte do tempo, vai ser feliz. Quando eu digo feliz, é sem essas grandes tribulações. Mas em algum momento nós passaremos por tribulações. Os irmãos estão me entendendo? Então nós não cremos que a premissa correta é: se não tem nenhuma tribulação, se não tem nenhuma aflição, fique esperto, alguma coisa deve estar acontecendo de errado. Nós não cremos nisso. Mas também não podemos ser daquelas pessoas frágeis, aquelas pessoas muito vulneráveis, que em qualquer aflição que passa, que em qualquer desafio que aparece, é completamente abalado, perde o chão. Você consegue passar por situações onde a solução saiu do seu controle? Às vezes nós passamos por isso. Doença é um caso desse, é ou não é? Alguém aqui escolhe ficar doente? E quando você fica doente, você decide a hora que você é curado? Não. Você pode orar, você pode clamar o sangue, você pode fazer guerra espiritual, você pode ir no hospital, você pode fazer uma consulta médica, você pode fazer algumas coisas. Mas você precisa conseguir descansar em momentos como esse. Quando vocês estão me entendendo? São aflições da vida que nos sobrevêm, Às vezes é uma crise, uma situação financeira, às vezes é na saúde, às vezes é no casamento. Enfim, nós passamos por aflições. No mundo nós vamos passar por aflições. Como que nós passamos por elas?
Com qual postura você passa por ela? Com a postura de o mundo está desabando na minha cabeça, uma postura totalmente preocupada, totalmente nervosa, totalmente sem paz? Ou você consegue ter paz em meio à guerra que você está passando? Entende isso? O que o Senhor nos chamou, irmãos, é para termos uma jornada confiante, para termos uma caminhada segura. Agora, a segurança da sua vida, grava isso, não pode estar baseada nas circunstâncias exteriores. O quanto você é seguro na sua vida, o quanto você tem confiança na sua caminhada, não pode estar baseado nas circunstâncias exteriores. Do tipo, dependendo como está a minha conta bancária, eu estou bem. Dependendo como estão as minhas contas, se as minhas contas estão pagas, eu estou bem. Mas quando eu fico devendo, eu fico sem chão. Tome cuidado com isso, porque o mundo é assim. Em que você difere do incrédulo? Entende? O ímpio, se todas as coisas estão bem ao redor dele, é bem provável que ele vai ficar bem. Mas ele não consegue conviver com o problema. Ele não consegue conviver, às vezes, com a falta de perspectiva de solução do problema, porque ele não tem o Senhor. Então ele fica totalmente baseado na força dele, na inteligência dele, na capacidade dele. E aí quando ele não consegue ver a solução, ele desespera. É assim ou não é? Alguém já passou por isso aqui? Já passou por isso sem o Senhor? Sem ter o Senhor na sua vida? E você já passou por isso, talvez tendo o Senhor? Isso é um mau sinal. Mas nós estamos aqui para aprender com o Senhor a cada dia, amém? E hoje eu creio que o Senhor vai nos ensinar ainda mais. Então, não existe, irmãos, lugar mais seguro. Se eu te perguntar qual que é o lugar mais seguro para se viver, então? Qual que é o lugar mais, onde você pode mais ficar em paz? O lugar mais seguro para viver no mundo hoje? Suíça. Alguns podem pensar, né? Pastor, provavelmente no Brasil aqui não é. É claro que eu não estou falando de lugar geográfico. O lugar mais seguro que você tem para viver é no centro da vontade de Deus. Se você está na vontade de Deus, você vai ter segurança. Agora, se você não está na vontade de Deus, você pode estar no lugar mais seguro exteriormente, geograficamente, financeiramente, economicamente falando. Você pode sair para se aventurar na Suíça, nos países mais ricos, com PIB per capita do mundo, ou mesmo na América, nos Estados Unidos, que você não vai ter segurança, porque a sua segurança não tem a ver com o lugar em que você mora. A sua segurança não pode ter a ver com as circunstâncias que estão ao seu derredor, mas tem que ter totalmente a ver com coisas que estão dentro de você, com aquilo que está dentro de você. A caminhada segura, né, se faz com questões que são espirituais, é sobre isso, né, que eu estou falando. Então, uma caminhada segura, ela vai estar relacionada, meus irmãos, com o quanto você consegue discernir a voz do Espírito Santo e ser direcionado por Ele. Você quer saber como você vai ter segurança na sua caminhada? Está relacionado com o quanto você consegue discernir a voz do Espírito. Quanto mais você cresce em discernir a voz do Espírito, quanto mais você cresce em ser dirigido pelo Espírito, mais você tem confiança e segurança na sua vida. Quanto menos você discerne a voz, quanto menos você discerne a direção do Espírito, mais propício à ansiedade, preocupação, nervosismo, medo você vai ter. Então, sem acusação alguma, se você entrou aqui hoje sofrendo de algum tipo de ansiedade, pânico, medo, preocupação, às vezes você não está passando por isso hoje, mas você percebe, né, esse diagnóstico na sua vida, ou esses dias mesmo, você entrou aqui hoje com a preocupação, do tipo de coisa, pastor, tem algo para resolver, mas está fora do meu alcance, mas eu não consigo dormir em paz. O Senhor tem uma palavra para você. O Senhor tem uma palavra para você, porque a sua confiança não pode estar nessas coisas exteriores. Você não pode só voltar a dormir em paz quando essas coisas forem solucionadas. Entende isso?
E nisso, em nada você vai se diferenciar do ímpio, do incrédulo, alguém que não conhece o Senhor, não teme o Senhor, não confia no Senhor. Aquele que não confia no Senhor, ele pode estar lá tomando remédio, né, controlado, remédio de tarja preta, porque está ansioso, está preocupado com as contas que extrapolaram. Às vezes ele é um empresário e as contas extrapolaram, e ele se vê então numa grande encrenca. E aí ele fica ansioso, não consegue dormir e tal, né, perde o sono. Mas é o seguinte: se amanhã as vendas começam a fluir, se a empresa começa espirro, se a empresa começa a faturar mais, as coisas começam a andar, ele vai voltar a dormir em paz, sim ou não? Sim. Por quê? Porque a preocupação dele está completamente baseada nas questões exteriores, e a paz dele também está nas coisas exteriores. Mas não deve ser assim conosco, amém, irmãos? Então diga assim: uma caminhada segura está relacionada com o quanto eu ouço, com o quanto eu consigo discernir a voz do Espírito. Projeta para nós, eu vou só mencionar aqui, mas você pode projetar, Raíza, porque Romanos capítulo 8, verso 16. A Bíblia diz que o espírito do homem é o lugar da habitação de Deus. Existe um lugar onde Deus mora hoje. Eu sei que isso pode parecer tão óbvio, tão claro para muitos aqui, mas talvez para alguns ainda não seja. Deus decidiu morar dentro do homem. Deus decidiu habitar dentro do espírito do homem recriado. Não é todo homem que contém o Espírito, mas todo aquele que nasceu de novo torna-se habitação de Deus no Espírito. Então, olha o que diz Romanos capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito testemunha, em outras versões, testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito testifica, o Espírito testemunha com o nosso espírito. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 22, 2 Timóteo 4, 22, o apóstolo Paulo, né, ali dando as saudações finais, né, na carta, ele diz para Timóteo: o Senhor seja com o seu espírito. O Senhor seja com o seu espírito. Eu e você somos a habitação de Deus no Espírito. Então, a partir do nosso espírito, em qual parte do nosso ser? Nosso espírito. Nós somos constituídos de quantas partes, meus irmãos? Os irmãos do curso de maturidade aí. Quais são elas? Espírito, alma e corpo. Essa é a constituição do homem. Espírito, alma e corpo. A partir do seu espírito, no lugar da residência de Deus, o Senhor quer te direcionar, o Senhor quer dirigir os seus passos, o Senhor quer te dar uma caminhada segura. Então a vida cristã, ela não consiste em coisas exteriores. Preste atenção, irmãos. Sabe, você não está aqui hoje servindo a Deus nessa igreja simplesmente porque você mudou de religião. Você antes ouvia o padre, agora ouve o pastor. Você antes frequentava ali, agora frequenta aqui. Não é uma questão de trocar de religião, isso é muito pouco. E você não está aqui simplesmente por causa de uma religião. O nosso servir a Deus, o que nós estamos fazendo aqui, não tem a ver com coisas de fora, tem a ver com um Deus que mora dentro de você. Tem a ver com, nós não estamos aqui, você não dá a sua vida por nenhuma teologia, você não entrega a sua vida, você não entrega a sua juventude simplesmente por uma doutrina. Cristianismo não é doutrina, vida cristã não é teologia, cristianismo é uma pessoa, é Cristo habitando em nós, habitando em nosso espírito. Então, irmãos, se cristianismo é o espírito em nós, se o cristianismo, o centro do cristianismo é o espírito, está em nós, ele habita em nós, ele quer nos dirigir, ele quer nos direcionar, ele fala conosco, ele quer nos conduzir. Preste atenção,
se nós falharmos em perceber a voz do Senhor, se nós falharmos em seguir a sua direção, toda a nossa vida cristã está comprometida. Sua vida cristã está comprometida a partir de quando? Quando você falha em ouvir a voz do Senhor, quando você falha em seguir a direção do Senhor. Qual é o melhor discipulador na videira? Claro que eu não quero que você fale um nome. Sabe qual é o melhor discipulador que nós temos? É aquele que consegue ativar em cada um dos discípulos que estão com ele a sensibilidade para ouvir o Senhor. Porque às vezes a gente fica pensando, o bom discipulador é aquele que dá a direção certa. Não, o bom discipulador é aquele que faz do discípulo ouvir o Senhor que está dentro dele. Tem irmãos que caminham comigo, nós temos um presbitério, nós temos uma equipe, são irmãos mais maduros na obra, eles estão caminhando comigo. Sabe que chega um momento que nós vamos crescendo na fé, que ninguém quer ficar simplesmente ouvindo, faz isso, faz aquilo, não faz isso, não faz aquilo, isso pode, isso não pode. Com crianças às vezes nós fazemos assim, mas chega uma hora que nós precisamos ser conduzidos de uma maneira mais nobre, mais madura, mais excelente, quando estamos entendendo. Então os irmãos estão comigo. Quanto mais nós vamos crescendo na fé, mais exige do líder, mais exige do discipulador. Então você é um líder de célula, você tem discípulos, sim ou não? Amém? Tem irmãos que caminham com você, claro, são discípulos de Jesus, mas estão na sua célula, estão te ouvindo, amém? Você fala na vida deles. Qual é o seu papel? O seu papel não é dar direção, o seu papel não é dizer o que tem que fazer, o seu papel é estimular o Cristo que habita dentro de cada membro da sua célula. Os membros da sua célula, por mais novo que ele seja, ele tem Cristo habitando dentro dele. E você como líder, você como discipulador, deve treiná-lo cada vez mais a ser sensível para ouvir essa voz. Em alguns momentos ele vai falar, eu não sei se é o Senhor que está falando comigo, e ele vai te procurar. Isso é de Deus, isso é bom. E aí você não simplesmente fala, você ajuda-o a discernir a voz. Vocês estão me entendendo? Então, se falhamos em discernir a voz, a vida cristã então está comprometida. Qual é o caminho, pastor, que nós devemos trilhar? Qual que é o caminho então que nós devemos seguir? Para nós fazermos da nossa vida uma caminhada segura. Olha, irmãos, nós somos uma igreja jovem. Nós somos uma igreja jovem. Interessante que todos que nos conhecem por fotos, via Instagram, Facebook e tudo, né, eles têm uma concepção de nós, uma igreja de jovens. Ninguém falou amém, né? É que você não gosta de ser jovem. Não é tão bom ser jovem? É bom ser jovem. Você não acha tão bom ser jovem quando você é bem jovenzinho. Quando você vai crescendo, você vai achando tão bom ser chamado de jovem. Aí eu falo para eles, olha, você acredita que nós temos mais células de adulto que de jovens? Eu falo, pastores, amigos, irmãos, né? Nós temos mais células de adultos do que de jovens, né? Nossas células de jovens ainda é a menor parte da igreja, mas a nossa igreja realmente é uma igreja jovem, porque nós temos muitos casais jovens. Por que eu estou falando isso? Estou aqui contando, porque na verdade você olha ao seu redor aí, sem nenhum, não vai ficar olhando agora para ficar rindo do irmão, mas poucos irmãos aqui são grisalhos, são anciãos entre nós. É ou não é? Só um quebra-gelo. Nós somos uma igreja jovem. Quando eu falo jovem, eu falo de 80 anos para baixo. Nós somos uma igreja jovem. Agora, sabe o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Você, meu irmão, a maioria dos que estão aqui tem mais tempo a viver do que vivido. É ou não é? É verdade. Qual que é a expectativa de vida do brasileiro hoje? Alguém sabe? Expectativa de vida do brasileiro? 72? Por aí? 70, né? Expectativa é de 70 anos. É claro que a expectativa de 70 anos,
ela baixa por muitos assassinatos, muitas tragédias e muitos trabalhadores da lavoura, do campo, que realmente tem uma expectativa de vida menor, né? Se você pegar aqueles que estão no campo, né, eles acabam vivendo menos porque debaixo de sol e tudo mais, não preciso explicar isso para você, que também não é uma característica aqui. Onde eu quero chegar? Essa expectativa entre nós é que ela é maior do que 70. Posso dizer que vai chegar perto de uns 80. Se você então tem menos de 40, filho, você não chegou nem no intervalo do jogo. Alô? Você tem mais a viver do que você já viveu. Para aqueles que já passaram dos 45, nós estamos no segundo tempo, vamos lá. Mas tem muito jogo pela frente. Não importa necessariamente se você falhou até aqui. Não importa, pastor, você está falando de caminhada segura, eu tinha que ter ouvido isso há 15 anos atrás, porque eu já errei muito, eu já vivi sofrendo, tomei remédio, e olha o jeito que nossa, eu tinha que ter ouvido isso antes. Fique em paz, meu irmão, tem muito pela frente. Então, se você não caminhou de forma segura, nesses anos que se passaram, Deus tem isso para você, e você está ouvindo hoje. Não importa se serão mais 5, mais 10, mais 20 ou mais 50 anos que você vai viver, mas viva como Deus quer que você viva. Usufrua do que Deus já preparou para você. Essa é a vida cristã, diga amém. A vida cristã é isso. A vida cristã é Cristo em nós. Então, nesse caminho, eu quero falar sobre algumas coisas. E a primeira delas tem a ver com: seja guiado pela vida que flui do testemunho interior. Complexo isso? Vou explicar. É fundamental, irmãos, nós separarmos a nossa vida, o que é da alma e o que é do espírito. Sabe por quê? Porque o que é do espírito sempre vai produzir vida. O que é do espírito sempre vai produzir vida. O que é da alma sempre gera morte. O que é do espírito produz vida, o que é da alma gera morte. Então é importante você, na caminhada do amadurecimento, você está aqui sendo amadurecido, sendo aperfeiçoado no Senhor, é verdade ou não é? Quantos estão aqui crescendo de glória em glória, de fé em fé, graça sobre graça? É essa a sua vida? Amém? Essa é a minha vida também. Nessa caminhada é importante que quanto mais nós amadurecemos, mais nós percebemos discernir o que é alma e o que é espírito nas nossas vidas. Qual que é um sinal? Esse é o primeiro. O espírito vai produzir vida. O espírito gera vida. O critério para nós fazermos essa distinção é a vida. Tudo que é do espírito é vida. Tudo que é do espírito é vida. As coisas do espírito sempre vão manifestar vida. Jesus falou: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Ou seja, o que saía da boca de Jesus era vida. Como que você vai perceber a vida, pastor? Como que eu percebo a vida? Sabe, a vida não é só para você ministrar na célula. A vida não é só para você pegar o microfone e cantar aqui. É claro que eu reúno com esses irmãos da equipe de louvor e falo: pode até errar a nota, mas não pode falhar e não ter vida. É verdade ou não é, os irmãos do louvor? Não podemos ter reunião sem vida. Pastores vão pregar, vai pegar o microfone, seja para fazer um apelo, seja para pregar, seja para tirar uma oferta, não importa. Você pode ser limitado em muitas áreas, mas tem que ter vida. Aí talvez você fique pensando, então a vida é para essas coisas ministeriais. Não só. Tem vida nas suas decisões, tem vida nas suas escolhas, tem vida na sua profissão, tem vida na sua família. Você sente vida, percebe vida, porque o contrário é morte. Ou seja, você tomou uma decisão, mas aquilo ali te abate, te entristece, te põe para baixo, te dá medo. Aí você fica pensando: não, mas Deus está querendo. Cuidado, é bem provável que Deus não esteja nisso, porque as coisas do Espírito sempre vão produzir vida. Vai produzir vida. Eu entrei num novo emprego, eu sinto a vida. Você consegue sentir vida
Quando eu falo essa vida é a vida que só Deus pode nos dar. É a vida que você não tinha antes de converter. Quando o seu espírito estava morto nos pecados, nos delitos, como diz Efésios capítulo 2, Ele nos deu vida. A Bíblia diz, Efésios 2:1, Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então você não percebia essa vida, mas hoje você percebe? Ou você percebe só quando você vai pregar na célula? Não pode ser. Você tem que perceber ela em todo o tempo. Eu estou fazendo algo na minha profissão que eu estou sentindo que não está fluindo vida. Opa, o Espírito Santo quer me guiar. Mas o contrário, eu sempre vou sentir vida, porque o Espírito é vida. Quantos estão me entendendo? Agora, o Espírito que flui vida, a vida que você vai sentir, a vida que vai fluir em você, sempre ela vai vir deste, que nós podemos chamar de testemunho interior. Existe um autor muito conceituado por nós, já morreu do século passado, chama Watchman Nee. Escreveu livros como A Vida Cristã Normal, O Homem Espiritual, 1, 2, 3, muita coisa que é base para o nosso curso de maturidade. Ele fala sobre o testemunho interior, ele usa esse conceito. E eu vou explicar para você, né, que a vida sempre vai fluir desse testemunho interior, porque Deus não quer nos guiar, irmãos, por meios exteriores. Não é a vontade de Deus ficar te guiando por meios exteriores. Então preste atenção, tome muito cuidado com aquilo que é exterior. Aqui eu vou incluir sonho, visões, profecias. Pastor, Deus pode nos conduzir por isso? Sim ou não? Sim. Mas por que Deus não quer? Você já parou para pensar, por que Deus, por que Deus não aparece para mim e me fala? Porque às vezes eu fico meio na dúvida. Por que Deus não aparece na minha casa e fala, é por esse caminho que você tem que andar? Por que Deus não me dá uma visão, parece um anjo e fala, vem cá Guilherme, pega na minha mão e mostra, é ali que você tem que ir? Por que Deus não faz isso? Ou não quer fazer isso? Ou não faz isso com frequência? Porque você pode ser conduzido assim, mas pode ter certeza, serão meios anormais. Não é o normal, não é o comum. Quando você está me entendendo? Deus pode te falar com você em sonho, sim ou não? Pode falar com você numa visão, sim ou não? Pode. Deus pode falar com você através de uma palavra profética, sim ou não? Sim. Mas preste atenção, a vontade de Deus conduzir a mim e a você sempre é através do testemunho interior no nosso espírito. O que é então o testemunho interior, pastor? O testemunho interior tem a ver com esta sensação que o Espírito Santo produz em nós. E nós precisamos ser sensíveis a essa sensação. Essa tal sensação, percepção que você tem no seu espírito, é o que nós chamamos de testemunho interior. Então, quando o Espírito Santo fala conosco, quando o Espírito Santo fala com você, você não ouve com o seu ouvido natural. Quando o Espírito Santo fala conosco, ele não fala com a voz audível. Tem alguém aqui que já leu a Bíblia no Velho Testamento e Deus falava de forma audível? E você ficou pensando assim, nossa, Deus podia falar assim comigo também. Alguém já pensou isso? Não, né? Eu já. Claro que já. Já pensou assim? Moisés, meu Deus, quem está falando? E aí a terra treme, você fala, aí não tem como duvidar, aí não tem como errar. Moshe, Ereskodó. Essa é a palavra no grego, Moisés. Olha aqui, Deus aparecia para Moisés, Deus aparecia para Abraão, Deus apareceu para Davi. E aí Deus falava, eles ouviam com o ouvido. E aí você fica imaginando que ser espiritual é talvez um dia conseguir ouvir Deus com o ouvido, mas Deus não quer te guiar com aquilo que é natural. Alô, você não vai ouvir a voz do Espírito com o seu ouvido natural. Ele vai falar aonde? No seu espírito. Então o que você precisa discernir é o seu espírito. E isso é o testemunho interior. Lá em Romanos 8,16, no texto que nós lemos, diz que o próprio Espírito, com E maiúsculo,
testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem que na verdade testifica? Aqui o assunto é ser filho de Deus, mas atribui isso a qualquer assunto, qualquer área. É quem que na verdade testifica com o nosso espírito? É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Isso é testemunho interior. Isso é a voz do Espírito. Agora, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, tem a ver com a primeira, ou o primeiro testemunho interior. A primeira revelação que eu e você tivemos. A primeira revelação que você teve foi essa: eu sou filho de Deus. Foi ou não foi? Quando que isso aconteceu? Quando você nasceu de novo. Quando você nasceu de novo, dentro de você veio uma certeza: eu sou filho de Deus. Quantos aqui tiveram essa experiência? Alguém pode tirar isso de você? Sim ou não? Se eu olhar para você e falar: não tem cara de filho de Deus, não, você não é. Tem como tirar isso de você? Não tem. Por quê? Porque o próprio Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho. Eu sou filho. Sabe, posso às vezes até cometer coisas que os filhos não cometem. O meu pai, porque ele me ama, vai me bater. É isso que a Bíblia diz: o pai disciplina o filho que ama. Posso até acontecer isso, mas uma coisa eu não vou duvidar: que eu sou filho. Entende? Essa é a primeira sensação interior. Eu te falo, meu irmão, minha irmã, essa mesma sensação interior, essa mesma convicção interior, ela pode ser atribuída para todas as outras coisas. A primeira é que o Espírito fala que você é filho, mas depois o Espírito vai testificar sobre todas as outras coisas. O Espírito sempre quer nos guiar. Então a voz do Espírito Santo, ela vai sempre criar uma confiança em nós. A voz do Espírito Santo sempre vai trazer algo para nós descansarmos nele. Então, você às vezes não sabe como sabe, só sabe que sabe. Entende isso? Você sabe que sabe, às vezes não sabe como sabe, mas dentro do seu espírito existe uma convicção. Você pode até não saber explicar, mas você tem certeza. Você pode até não saber explicar que você é filho de Deus, mas você tem certeza. Você sabe. Quantos estão me entendendo? Eu sei que eu estou falando algo muito subjetivo, mas é a sua experiência, eu creio, diga amém. Eu creio que é a sua experiência, é a nossa experiência. Então, para nós compreendermos melhor aqui o testemunho interior, é importante nós lembrarmos que o testemunho interior é diferente dos pensamentos da mente. O testemunho interior é diferente dos pensamentos. O seu espírito, ele fica em você mais ou menos por aqui, ó. Você que é mais maduro sabe o que eu estou falando. A mente tem a ver com raciocínio, cérebro. Claro que é da alma, né? Cérebro é corpo, mas tem a ver com a sua mente, com o seu raciocínio. Pensamentos estão aqui. O seu espírito, ele está aqui. Pastor, como é que eu posso falar que meu espírito está aqui? Porque o espírito, a Bíblia diz que ele é o âmago do nosso ser. É a parte mais profunda. Ou você vai poder, para ficar mais fácil a compreensão, você pode chamar de ventre. Sabe aonde é o seu ventre? Ali o Espírito fala. É por isso que as sensações do Espírito, normalmente, você sente aqui. Você sente aqui, tem algo que vem aqui. Normalmente para te restringir de algo, ou para te impelir a fazer algo, você sente aqui. Não é diferente do pensamento da cabeça. Quando estão me entendendo? Então, essa é a primeira coisa. Difere dos pensamentos. Testemunho interior é diferente de pensamentos da mente. E não tem nada a ver com sensação física. Não tem nada a ver com arrepio. Não tem nada a ver com algo do corpo. A sensação interior, o testemunho interior, ele tem a ver com uma consciência de paz. Uma consciência de paz. Você às vezes não sabe nem explicar por que você está em paz, mas você está em paz. Alguém pode até chegar em você e falar: como é que você consegue dormir num dia desse? Eu estou em paz. Não sei como, o mundo está desabando, mas eu posso dizer para você: eu estou em paz. Essa consciência de paz é o testemunho interior que provoca.
Então o testemunho interior também, ele é essa voz repetida do Espírito. O testemunho interior, uma das coisas que é marca do Espírito Santo, é que a voz dele, para nós, ela é repetida e permanente. Então fique atento, porque às vezes você percebe algo, você tem uma sensação interior, mas você, a primeiro momento, rejeita. Alguém já passou por isso? Você, em primeiro momento, rejeita. Mas aí você vai dormir, acorda, amanhã, volta. E no outro dia, volta. E no outro dia, volta. Cuidado, fique atento, porque o testemunho interior tem a ver com essa voz repetida, com essa voz que permanece. A voz do Espírito vai permanecer em você, até o momento que você vai sentir uma inquietação, que só vai sair de você quando você fizer o que a voz está te falando. Já teve experiência com isso? Isso é ser conduzido pelo Espírito. Pastor, o que isso tem a ver, com a caminhada segura? Tudo! Porque o quanto é segura ou não a sua vida, é o quanto você é direcionado por essa voz. Quando você não é conduzido por a voz do Espírito, quando você não é conduzido por essa vida que flui do testemunho interior, você tende a errar, filho. Você tende a tomar decisões erradas, escolhas erradas. Talvez eu já contei isso, mas repito, tem pessoas novas. Teve uma vez, isso me marcou, porque foi um conselho que eu dei para uma irmã que estava chorando da minha sala por causa de casamento. Ela era solteira e não estava chorando porque ela queria muito casar, mas ela estava chorando porque ela falou assim: pastor, me ajuda, porque eu tenho medo de errar. Eu tenho medo de errar, eu vejo tantos testemunhos negativos, de irmãos que casaram e deu problema, casamento problemático, e eu não posso errar. Eu tenho que casar com a pessoa de Deus para a minha vida, eu tenho que casar com a pessoa certa. E eu falei para ela, olha, você é filha, você está servindo a Deus, você está aqui, você é cheio do Espírito. Quero dizer para você, a chance de você errar é muito menor do que a chance de você acertar. Ela falou: como assim, pastor? Eu falei: presta atenção, primeiro, você tem o Espírito. Falei para ela, primeira coisa, você tem o Espírito. Você pode se equivocar, sim ou não? Pode, eu vou chegar ali. Você pode se equivocar. Mas além disso, você tem a palavra. Só da palavra, só de você ser fiel à palavra, muitas coisas já vão te guardar, sim ou não? Sim. Mas se você tropeçar no seu testemunho interior, tropeçar na palavra, olha, você é discípula, pode ter certeza, vai ter gente para falar para você: não entra nessa, isso aí é fria. Vai ou não vai? Não casa, não vai por esse caminho. Eu não tenho alegria, eu não tenho paz. Ninguém manda em ninguém, ninguém determina por ninguém, mas a pessoa vai falar. Você tem que seguir o Espírito. Ou seja, ela tem que ser contra o testemunho interior, contra a palavra, contra os irmãos. Aí ela vai casar, errado, entende o que eu estou dizendo? E às vezes vai acontecer um monte de problemas no casamento, mas no fundo, ela sabia. Então, é muito mais fácil acertar em decisões que são relevantes na vida. É muito mais fácil acertar do que errar, desde que você seja alguém cheio do Espírito, que ama o Senhor e está na igreja. Você é guardado, diga amém. É assim que o Senhor quer nos conduzir nessa caminhada segura, O testemunho, então, interior sempre vai gerar essa vida. E nunca esqueça, para concluir esse ponto, nunca esqueça, o testemunho interior nunca virá para te abater, nunca virá para te trazer medo, nunca virá para te desanimar ou te desencorajar. O testemunho do Espírito sempre vai te colocar para cima, porque criar medo em você, te desanimar, te abater, não é função do Espírito. Não confunda a voz do acusador com a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito é sempre dócil, mesmo para te exortar. O Espírito Santo pode nos exortar, sim ou não? Sim, porque você pode desagradar o Espírito. O que é exortação? Exortação é ensino. Você pode estar fazendo algo errado, o Espírito Santo vai te ensinar. Eu te digo mais, o Espírito Santo pode nos repreender, sim ou não? Sim. Exortação é ensino, repreensão tem a ver com a correção. O Espírito Santo pode fazer isso conosco, mas acredite, mesmo para
nos repreender, o Espírito Santo é gentleman. Ele é um cavalheiro. O Espírito Santo é dócil. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Jesus poderoso. Mas está quase acabando. Quantos me dão aí uns minutinhos para nós irmos a mais? Oh, aleluia. Segundo, seja guiado pela palavra de Deus escrita. Então, primeira coisa, seja guiado pela vida que flui do testemunho interior, amém? Segundo, seja guiado pela palavra de Deus escrita, né? Vou caminhar um pouco mais rápido agora, preste atenção. Você percebe, você já me ouviu que fala do testemunho interior, você percebe que é um tanto quanto subjetiva essa experiência. E às vezes pode ser insegura. Por quê? Principalmente para os novos na fé. Por quê? Porque o testemunho interior, a voz do Espírito, ela pode ser misturada com emoções e vontades pessoais. Várias vezes irmãos chegaram em mim para tomar decisão que eu sei que não é a vontade de Deus. Eu sei, eu estou vendo que não é a vontade de Deus. Aí eles falam assim: pastor, eu estou em paz. Pastor, eu estou indo para esse lugar, eu estou em paz. Você está em paz, filho? Então vai. Eu sei que não é o melhor, mas você percebe? Eu não acredito que ele está mentindo para mim, não. Eu acho que ele está sentindo paz mesmo. Mas por quê? Porque a vontade dele foi maior do que a voz do Espírito nele. Quando estão me entendendo? Quando acontece isso, você pode errar. Mas é por isso que o Senhor não nos guia somente com o testemunho interior. O testemunho interior é a vontade de Deus nos guiar sempre. Ele sempre quer nos guiar assim. Mas como Deus sabe que em alguns momentos nós podemos errar, porque o testemunho interior ele é espiritual, é subjetivo, Ele nos deu um manual de vida. O manual de vida é a sua palavra. A palavra de Deus, ela é perfeita. Toda a escritura, como diz Timóteo 3,16, é inspirada por Deus e é útil para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Diga assim: toda a escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Então, a Bíblia se transforma para nós o nosso guia mais seguro, o nosso guia mais fácil. A Bíblia é o guia mais fácil, mais seguro. Mesmo quando você tiver alguma dúvida então sobre o que fazer, vai para a Bíblia, vai para a palavra de Deus. Foi para isso que o Senhor nos deixou. Nós precisamos sempre, irmãos, preste atenção nisso, nós precisamos sempre submeter as nossas percepções, as nossas sensações do Espírito, submeta sempre elas à palavra de Deus. O Espírito Santo nunca vai falar para você algo diferente do que está escrito na palavra. A voz do seu Espírito nunca vai contradizer o que está escrito na Bíblia. Então, se você tem uma percepção, uma sensação, uma voz no seu interior, coloque ela debaixo da palavra de Deus, coloque ela debaixo da Bíblia, deixa a Bíblia julgar a sua percepção. Amém, irmãos? Lembra sempre, as suas percepções precisam ser julgadas. Qual é a forma mais segura dela ser julgada? A palavra de Deus. A Bíblia, a palavra de Deus escrita, deve ser então o que julga o seu sentimento interior. Se você tem uma sensação interior, coloque ela debaixo da palavra, e a palavra aprova. Opa, até aqui é um sinal verde, até aqui é bem provável que Deus esteja te conduzindo aqui. Quantos estão me entendendo? Agora, só cuida com uma coisa: tenha cuidado para ir para a palavra de Deus com uma honestidade de coração. Sabe por quê? Importante eu falar isso para os irmãos. Vá para a palavra, mas vá com sinceridade, com honestidade, porque é bem provável, se você não for com essa honestidade, mas for querendo encontrar algo que você já quer crer, é bem provável que você vai encontrar. Escute o que estou dizendo. É bem provável, se você vai para a Bíblia querendo encontrar algo para você acreditar, você vai acreditar, você vai encontrar. E às vezes não é a vontade de Deus. Pastor, mas é a Bíblia. É verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, mas ela pode muitas vezes ser usada contra você. Como assim?
Vou te dar um exemplo. Pula daí, Jesus, porque está escrito: aos seus anjos Ele vai ordenar ao seu respeito que te guarde. Quem disse isso? Satanás. Está escrito isso na Bíblia, sim ou não? Sim. Mas também está escrito: Satanás, não tentarás o Senhor teu Deus. Então preste atenção, não vá para a Bíblia simplesmente para encontrar algo que você já está querendo crer. Vá para ela com honestidade de coração, disposto inclusive a ser mudado no seu pensamento. Simplesmente, eu estou pensando em algo, mas eu preciso ir para a palavra de Deus com honestidade no meu coração. E se ela falar o contrário, eu fico com o que está escrito. Amém? Então o Espírito nunca vai discordar da sua palavra. Terceiro, fica atento também nas circunstâncias e providência divina. Fica atento na providência do Senhor. Preste atenção, meus irmãos, quando Deus diz para você fazer algo, você pode estar certo de que Ele abrirá as portas para você. O Senhor vai dar o sustento para fazer aquilo que Ele está mandando fazer. Eu tive uma experiência muito poderosa, inesquecível, no nascimento da minha primeira filha. Não sei se eu contei essa história aqui, é bem provável que não. Mas quando nós casamos, eu e a Tassi, nós decidimos que, entramos num consenso que 2 anos nós íamos ficar sem engravidar, sem filho. 2 anos, 2 primeiros anos de casado. Depois de terminasse, entrasse no 3º ano, então eu iria engravidar. Esse foi o nosso desejo, a gente queria ter filho e tudo mais. Só que coincidiu de eu casar e 1 mês depois entrar no seminário interno, tempo integral, aquela vida escassa, sem muito recurso. Quando deu os 2 anos de casamento, deu minha formatura no seminário. Eu não sabia se eu ia continuar trabalhando na igreja, se eu ia ter que entregar currículo e procurar emprego fora, se eu ia ser obreiro, não sabia o que ia acontecer comigo. E meu salário era menos que um salário mínimo. Eu falei para a Tassi, mas está difícil agora a gente decidir engravidar, né? A gente quer, mas que tempo instável, nem sei como é que vai ser. Chegou um momento que eu senti no meu coração. Isso foi em dezembro de 2009. Formatura do seminário, 2 anos de casado. Chegou um momento que eu falei para ela, falei assim: qual que é o nosso medo? O nosso medo é mamon, né? O nosso medo é, na verdade, você engravidar e vir nossa filha e nós não temos condição de cuidar. Mas faz o seguinte, para de tomar o remédio. Mamon não vai dizer quando que eu vou ter filho, não. E nós somos férteis. 1 mês depois ela estava grávida. Quando a Tassi engravidou, foi ali por fevereiro. Giovana nasceu em dezembro, fevereiro, março. Quando a Tassi engravidou, eu trabalhava na igreja, ainda continuava ganhando salário de seminarista. Mas no mês que ela engravidou, eles me chamaram para trabalhar como funcionário, aumentou meu salário praticamente uns 80%. Ou não, dobrou o meu salário. Na ocasião fui ser secretário, do pastor Luiz inclusive, como funcionário, não era mais seminarista. A Tássia trabalhava num call center e ela passou num processo seletivo, foi ser supervisora. Eu tinha um carro que fazia 6 meses que eu estava para vender. Naquele mês eu vendi. E uma irmã que andava comigo, eu não era pastor, eu era um discipulador. Uma irmã que andava comigo, havia passado um concurso público, morava lá em outro estado, me ligou e falou: Guilherme, Deus tocou no meu coração, eu quero te mandar uma oferta por 6 meses. Deus simplesmente fez com que o meu salário, a minha renda, praticamente quadruplicou naquele mês. E o Espírito Santo falou para mim: eu dou o filho, eu dou a condição de você cuidar. O Senhor nos dá a condição. Fique em paz. Se Deus está te conduzindo para algo, Ele vai abrir as portas. Então fique atento, porque isso é uma forma de você perceber a vontade de Deus. Providência. Na Bíblia nós temos uma história bonita. Meu tempo já está esgotando. Mas é do profeta Elias.
Elias ou Eliseu? Me ajuda aí, pastor Gabriel. Dos corvos. Elias, né? Profeta Elias, que por um momento da vida dele ficou no deserto, ficou afastado. E a Bíblia diz que todos os dias os corvos vinham trazer comida para o profeta. Ser alimentado pelos corvos, hein? Ele sabia que era Deus que estava cuidando dele, sim ou não? Passou um dia, 2 dias, 3 dias, passou um tempo. Mais um tempo, metade de um tempo. Chegou um dia que os corvos não vieram. E a Bíblia diz então, que quando os corvos pararam, Elias entendeu que deveria sair daquele lugar. Ou seja, a provisão parou. Deus queria que o profeta se movimentasse. Quantos estão me entendendo? Fique atento às providências do Senhor, as portas, né, que se abrem. Salmo 37, verso 23 diz: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho ele se compraz. Irmão, se você ficar parado, sentado, esperando ter uma revelação, é bem provável que você vai ficar parado por muito tempo no mesmo lugar. Então simplesmente mova-se. Pastor, mas como é que eu vou saber se eu tenho que mover para a direita, para a esquerda ou para a direita? Simplesmente mova-se. Você precisa andar? Então ande. É que eu não sei para onde eu vou. Começa a andar. Se você estiver errado, o Senhor vai te falar. Agora, deixa eu dar um parêntese aqui. A providência, as portas abertas, não anula as outras coisas que eu já falei. Ouça, nem sempre uma porta aberta, mas que não há o testemunho interior, que não há convicção e a paz, e não está em linha com a palavra, nem sempre ela é a vontade de Deus para você. Então não é porque uma porta se abriu que Deus está te conduzindo. Agora, existe paz no espírito, testemunho interior, a vida nisso está em linha com a palavra e a porta se abriu, vai. Deus vai dar, Deus vai sustentar. E se Ele parar de sustentar, é porque é bem provável que você deve mudar a direção. Entende isso? A providência divina, ela acaba sendo para nós também uma forma de nos apegarmos. Nós estamos confiantes, nós estamos seguros. Assim que nós começarmos a nos mover, o Senhor vai nos dar a direção. Preste atenção, Deus não chama ninguém que está ocioso e parado. Deus sempre chama os trabalhadores. Quando Deus, através de Jesus, foi chamar Pedro, João, eles estavam fazendo o quê? Pescando. Por quê? Porque o Senhor não chama o ocioso, preguiçoso e parado. Aquele que está lá pensando, o dia que Deus falar comigo, aí eu movo. Não, filho, começa a andar, começa a se mover. Pastor, eu não sei se meu ministério é de música, ou é de evangelismo, ou se meu ministério é profético. Então começa a andar para uma direção. Escolhe e vai. Escolhe uma direção e começa a andar. Pastor, eu tenho dúvida se eu faço engenharia, ou medicina, ou direito, ou administração, ou fisioterapia. Então escolhe um, filho, e vai. Está com dúvida? Escolhe e vai. O Senhor vai trazer paz e segurança na sua decisão. Ou Ele vai falar, não é por aqui, e vai te conduzir corretamente. Mas Ele vai fazer isso quando você estiver andando. Quando estão me entendendo? E por fim, não caminhe sozinho. Estar vinculado ao corpo de Cristo, irmãos, é um grande privilégio. Todos nós precisamos ter revelação do quanto nós precisamos uns dos outros. Nessa caminhada segura que eu estou falando para você nessa noite, por vezes, o aconselhamento maduro vai vir para testificar com aquilo que Deus está falando no seu coração. Existe um lugar do aconselhamento maduro, existe um lugar da palavra do irmão. Então quando Deus fala conosco, né, através de um membro do corpo, Ele sempre vai confirmar com aquilo que já está dentro do nosso coração, com aquilo que está no nosso espírito. Então, se você quer caminhar de maneira segura, estou te dando aqui o
que a palavra de Deus nos ensina. Seja conduzido pela vida do testemunho interior. Fique sempre com a palavra de Deus. Fique sempre com a palavra escrita, porque ela é segura. Fique atento nas portas abertas, na providência divina. E nunca esteja só. Esteja conectado aos seus irmãos. Tenha alguém que fala na sua vida, porque isso é uma grande bênção, um grande privilégio. Coloque então assuntos que são relevantes para você, talvez conflituosos. Você precisa decidir, você não sabe se vai para cá ou vai para lá, e você está orando por isso. Coloque esse assunto diante dos irmãos. Coloque esse assunto na célula, coloca com o seu discipulador, o seu pastor, o seu líder, para que no meio do conselho a palavra de Deus seja confirmada. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 11, verso 4: na multidão de conselheiros há segurança. Provérbios 15, 22 também diz: onde não há conselhos, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. Eu creio que Deus, irmãos, nos fez para caminhar em comunidade, para que isso fizesse de nós cada vez mais humildes. O arrogante nunca precisa de ninguém, você já percebeu isso? O soberbo não precisa do irmão, mas o humilde espírito, ele sempre vai valorizar a palavra do irmão. O humilde, ele vai pedir um conselho maduro. Eu não acho que você deve em primeiro lugar pedir um conselho. Eu acho que em primeiro lugar você deve perguntar para o Senhor. Mas depois de orar, depois de checar na palavra, procura um conselho de alguém que é mais maduro que você. Procura o conselho de alguém que talvez passou pelo que você está passando hoje. E sobre isso, não exponha as suas dúvidas com quem não pode te ajudar. Não se abra simplesmente com quem não vai ter como ser bênção na sua vida. Procura aqueles que foram testados e tem uma aprovação comprovada, talvez nessa mesma área que você está passando. Ele vai ser canal de Deus na sua vida. Mas também, não simplesmente discuta o seu problema com quem não tem capacidade de ajudá-lo a resolver. Não fique discutindo. Talvez você entre nisso porque é meu parente, é minha mãe, é meu irmão, é meu primo, é meu avô, é isso. Mas se ele não é conduzido pelo Espírito, é bem provável que ele não vai te ajudar a resolver. Então não fique abrindo e discutindo o seu problema com pessoas que não têm capacidade de te ajudar a resolver. Abra sua vida com pessoas cheias do Espírito, com pessoas confiáveis, que poderão ser canal de Deus e dar uma direção de Deus para a sua vida. Amém, meus irmãos?